Mas só que eu coloco essa questão porque eu vejo também uma inquietação, certo? Imagina um momento que a gente for fazer um curso no MST de formação, que o problema hoje é aquela história, quem vai levar a primeira bala? Quem é a pessoa que vai puxar o movimento, quem é a pessoa que vai puxar, que hoje não tem. Então esse instrumento catalisador, esse instrumento de organização de juventude, se isso está faltando, se isso também é peso, e essa questão da conjuntura política e econômica, que hoje está bem mais acentuada na juventude. E outra coisa também, em cima do que a senhora falou, da codificação dos elementos políticos do passado. Por exemplo, a Foto de Che Guevara hoje é um estampo na camisa. Os símbolos do movimento hippie também, quer dizer, a gente vai para o Big Brother, o cara lá, tudo de hippie, tudo, não tem nada mais contestador nisso, essa coisa da moda, dessa indústria cultural, que também só falasse mais disso, desses elementos, inclusive os próprios agentes do passado, por exemplo, Bob Dylan lançou um livro dizendo que não vê para onde eu ir para um protesto. Eu vou uma música normal, quem quiser, e eu fui para ganhar dinheiro. Ele diz que, você sabe, o livro de crônica de Bob Dylan, ele diz que foi bom para ele até quando ele ganhou dinheiro. Então, quando o pessoal começou a encher o saco dele em casa, ele já não gostou mais. Então, no livro, eu li o livro de Bob Dylan, foi um susto. Bob Dylan era o cara, era o Chico Buarque lá dos Estados Unidos. E ele diz isso tranquilamente. Então, não fui nada para ganhar dinheiro. Então, assim, essas três perguntas, da conjuntura política e econômica, do instrumento de formação política da juventude e desses elementos do passado que hoje não são mais nada, não se tem uma grande significação para a juventude de hoje. Essas três perguntas. Deixa eu dar mais alguma pergunta. Alguém quer fazer mais alguma questão para juntar no bloco? Está elaborando, está certo. Então, uma pergunta até simples. Essa omissão da juventude atual estaria ligada à descrença no poder público? Bom, eu parto do princípio que a juventude ela não está fazendo política, tá? Eu acho que hoje existem várias formas dessa manifestação da política no ambiente, nas relações juvenis, tá? Só que elas não estão passando necessariamente pela tradição, tá? Então, quem está fazendo cultura, quem está fazendo trabalhos solidários, isso é a forma como está se encontrando para a expressão do pensamento político, tá? E que não está demarcado por uma visão tradicional pior, tá? Então isso é importante entender. Então, quando eu falo e outro ponto, eu acho que tem que ter no horizonte, quando você observa a visão da política sob essas formas, qual é o horizonte que se quer alcançar. Eu estou pensando do ponto de vista civilizatório. Se esses jovens estão agindo assim, estão fazendo assim, aonde eles querem chegar? Ou seja, qual é o significado da política hoje? E o que eu estou tentando trazer aqui é a tese de que o significado da política não pode abrir mão do passado. Ele precisa ter o passado com ele, não necessariamente reproduzi-lo, mas incorporar para exatamente fazer com que aquele horizonte lá a gente consiga chegar. Eu estou pensando numa nova sociedade. Que eu, quando eu era jovem e estava na faculdade, eu dizia que era socialismo, né? Eu não sei como é que vai ser. Né? Socialismo democrático, uma sociedade ecologicamente mais... ecologia socialista, né? Na reforma social eles falam socialismo ecológico, ecologia socialista. Eu não sei, o mundo mudou muito a ponto de ser barbarizado em coisas que nós estamos ainda corrigindo. E tem claro também, veja bem, que existem situações de atuação política que elas têm um aspecto de reformulação do processo em andamento. Eu não estou dizendo que não são necessárias. O trabalho de uma ONG não é um trabalho para fazer uma revolução social. É um trabalho para reformar, né? Reformar a sociedade, ajeitar. Você vai dizer, no Brasil você não pode rejeitar isso. Há um bando
de miseráveis, a um bando de gente que precisa de você, né? Você tem pessoas do ponto de vista da sua educação, do ponto de vista da sua situação familiar, do ponto de vista psicológico, não se estuda o nível de transtornos psíquicos dos jovens em função de uma sociabilidade que eles desconhecem e não entendem, não é verdade? É preciso, então, entender essa solidariedade no sentido amplo. Não vamos abrir mão, do voto, tá certo que voto, a gente pode discutir aqui para que serve, né? A gente pode fazer campanha com voto nulo, a gente vota, né? Mas o fato é que existem níveis e níveis de você compreender o fazer político. Eu estou sempre olhando, né, esse fazer político na perspectiva de que lá adiante aonde ele vai levar. Porque a minha geração aprendeu a ter que pensar assim. Tá? Então, por quê? Porque eu não quero cair naquela visão instrumental de que a política ela tem apenas valor de troca. Eu quero que ela tenha um valor de uso. Né? Que o valor de uso dela se ressurja, porque isso é formativo. Isso faz com que as pessoas se humanizem. Né? Então, a política não pode ser o ambiente de disputar algo. Né? Ela tem que ser o ambiente onde as pessoas se mostram como pessoas que podem estar preparadas para entender o mundo. Isso pode ser meio romântico, né? Mas é importante, porque o jovem, você vê que tem essa expectativa, essa liberdade que ele quer ter. Né? Bom, mas então com relação a instrumento de catalisação da formação, acho que a ONU faz isso. Ela é isso, o partido faz isso. Né? Agora, eu não sei se para você estar voltado para uma perspectiva de uma mudança mais civilizatória, você vai contribuir para que isso aconteça. Você é uma ONG, eu não sei se os partidos já viraram ONGs, né? Mas alguns até parecem. Né? Mas você precisa disso. Tanto eu estou dizendo isso porque eu estudo os grupos que não são da tradição. Eu estudo quem? Os autonomistas, os anarquistas, as pessoas que estão no campo da autonomia, ou seja, eu quero correr por fora, independente disso, né? Não estou dizendo que eles consigam mudar o mundo, tá? Mas o que você vê é que muitas das práticas da juventude hoje, de manifestação, estão contaminadas por essas questões que esse pensamento independente autônomo tem, né? Estão trazendo para dentro. Eu começo a pensar isso desde o primeiro Fórum Social Mundial, que ficou muito claro. Né? E segundo, eles estão pensando independente de qualquer coisa. Tanto é que na manifestação sobre o garçom lá na Madrid, eles nem foram, não adianta. Isso aí é a democracia, que é a democracia burguesa. Nós estamos fora da democracia burguesa. Nós não queremos a burguesia no poder. Agora, se pergunta o que eles querem, eu não sei. Qual é a sociedade, qual é o projeto, não tem. Agora, como pesquisadora, eu tenho que observar isso, porque é uma tendência muito forte. E isso é onde você pode localizar a política como um instrumento que eles estão utilizando. Uma forma de eles estarem fazendo política, né, de um outro modo, né? Eu tenho que pensar na consequência dele. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que isso é uma prática que está muito clara nesses países do primeiro mundo. Começa com Seattle, começa com a convocação do comandante Marcos em 1994, né, a luta contra o neoliberalismo intergaláctico, uma viagem pela internet, né, e que é assimilada por um bando de jovens que são coletivos ecológicos, coletivos de gênero, de causas pequenas, percebe? Onde vai dar isso? Eles querem um novo mundo. Por quê? Essa é a sensibilidade que a gente tem que ter, né? Quer dizer, nós estamos tão acostumados a pensar cartesianamente a política que a gente acha que tem que estar enquadrado, né, para chegar nesse horizonte. Está difícil porque essa é uma tendência que está se espalhando, né? O que vai dar nós não sabemos ainda, mas eu acho que é um marco importante para a gente partir para entender quais são as expressões. Com relação a que você disse, imagina um trabalho de ontem, como é que eu vou fazer isso? Eles não têm tempo, eles trabalham, é aí que mora o perigo, aí que mora o pecado, né? Porque é assim mesmo que a realidade é. Ela está traçada para ninguém fazer outra coisa a não ser trabalhar, né, ou estudar. Agora, trabalhar e estudar já é o máximo do sacrifício. Né? Como é que você dá conta disso? Explicando, trabalhando,
discutir com esse jovem o que é esse modo de viver. Esse é um modo capitalista de ser e de pensar. Né? Não precisa ficar estudando o capital necessariamente, mas é